Eu acordei muito cedo hoje, neste domingo, dia 26 de outubro. São 4 horas da tarde, neste domingo aqui. Tempo nublado em Porto Alegre, temperatura bem amena, 23 graus. Né? A Metsul Meteorologia diz que uma frente fria já entrou aqui no estado e vai durar alguns dias aqui. Bom, mas eu estava dizendo para vocês que acordei muito cedo hoje porque eu já tinha a convicção de que era preciso acompanhar os primeiros vídeos, as fotografias, as informações a respeito do encontro entre o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro nomeado Lula da Silva, em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Acordei muito cedo porque o fuso horário é bem diferente, né? Já terminou o dia lá, o domingo. Bom, mas enfim, eu quero fazer um comentário a respeito dessa reunião aí. A rigor, nada do que aconteceu neste domingo, nesse encontro aí, é diferente daquilo que eu já estava prevendo aqui, que eu comentei com vocês na quinta-feira já, no meio dessa semana aqui mesmo nesse canal do YouTube. Mas vamos lá. Essa reunião de hoje entre o presidente americano Donald Trump e o Lula, na verdade, não resultou em acordo nenhum no que diz respeito ao total das três principais questões de litigância abertas pelos Estados Unidos, não pelo Brasil. São litigâncias abertas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Então a reunião foi basicamente para discutir isso aí. Claro que o Lula gostaria de discutir apenas uma dessas três questões aí, mas, enfim, a reunião nem foi para. Nem houve, na prática, uma discussão a respeito de nenhum desses três pontos aí, mas um simples encaminhamento através de um encontro dos dois presidentes aí. Mas quais são esses três principais pontos aí que eu venho colocando para vocês já? Primeiro, a questão do tarifácio de 50% sobre as exportações brasileiras. Né? Os prejuízos que esse tarifácio já vem causando sobre a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos é notório. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava examinando dados sobre as exportações aqui do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos e os dados do mês de setembro, que são os dados mais recentes de que eu disponho, mostram que em relação ao mesmo mês do ano passado, as exportações gaúchas para o mercado americano caíram, despencaram 50%. Claro que no Brasil não despencou 50%, mas ocorreram perdas muito grandes. E elas serão maiores, caso essa situação não se resolva. Né? Então, a primeira questão é essa do tarifácio, de 50%. Né? O governo Lula-petista tem tentado resumir toda essa discussão de tarifácio, né? Imposto pelos Estados Unidos sobre as exportações. O governo lulopetista chegou a acenar, num determinado momento, com a possibilidade de também impor sanções sobre produtos americanos, através de uma lei da reciprocidade. A lei existe, até foi aprovada, toque de caixa pelo Congresso agora há pouco, mas prudentemente, acho que até fez muito bem esse governo lulopetista aí, não resolveu fazer isso, porque o Trump já disse, olha, eu estou numa posição de força. Né? Eu importo aqui o que eu quiser. Impôs 50%. Né? Bom, aí o governo do Brasil começou a rosnar muito o Lula ali, como sempre, né? Fazer aquelas bravatas dele, mas não fez nada não. Mandou o pessoal tentar negociar lá. Mas quem tem a posição de força é os Estados Unidos, veja bem, porque ele que impôs essa sobretarifa, não foi o Brasil. Né? Você imagina dois negociadores sentarem quando um já está numa posição de força, o outro está lá quase como pedinte, né? É um esmoleiro. Então, não adianta querer ficar fazendo bravata, não. Então, primeiro essa questão da tarifa. Eu acho que essa é de mais fácil resolução, mas ela está vinculada a duas outras questões. Como tem colocado o próprio secretário de Estado Marco Rubio, né? A questão do tarifácio, disse o Marco Rubio, e também o secretário de Tesouro, vários outros
ministros do Lula, eles chamam lá de secretários de Estado, mas são ministros, né? Sempre vinculando. Olha, a questão do tarifaço, por si só, os americanos nunca impuseram, até o momento, uma tarifa tão alta para país nenhum quanto impuseram para o Brasil, né? E sempre vinculando a outras duas questões. Quais eram elas que teriam que ser colocadas hoje na pauta das discussões entre o Trump e o Lula? Então, primeiro esse tarifaço, mas as outras duas vinculadas. O alinhamento econômico e político do Brasil com os Estados Unidos. Como alinhamento econômico e político? O que está havendo? O que está havendo é que esse governo Lula-petista é um governo de esquerda, de corte ideológico comunista, e está ali com as asinhas para o lado da Venezuela, de tudo que é ditadura que tem aí comunista no mundo, né? Rússia, China, Vietnã, Coreia, Nicarágua, Cuba. Então, primeiro isso aí, quer dizer, questões que vêm sendo colocadas aí pelo governo nomeado brasileiro, né? Vamos acabar com o dólar como moeda de transações internacionais. Coisas do gênero, assim, né? Hostilizando os Estados Unidos em relação à sua litigância com a Venezuela. Então, o Lula até o Trump diz, alinhamento político e econômico, senão é pau na cara, né? E o terceiro, e que acho que é grave, também muito grave, que aliás foi tocado até no início de uma entrevista ali que o Trump e o Lula ensaiaram fazer ali, que durou apenas 8 minutos, porque o Lula ficou nervoso lá. Se vocês olharem as imagens, que estão inclusive no meu blog, polibraga.com.br, vão ver o Lula saltitando ali depois que o Trump respondeu uma pergunta de um repórter que queria saber o que ele tinha que falar sobre o Bolsonaro. Pô, o Lula ficou louco, né? Porque o Trump foi claro, né? Eu sou amigo do Bolsonaro, gosto do Bolsonaro e acho que ele está sendo injustiçado. O Lula se coçou todo, pediu para acabar com a entrevista, censurou. Disse, não, vamos ficar por aqui, isso não está em discussão. Então, tá assim. Bom, mas ficou por aí. Então, mas a questão terceira, essa aí que está vinculada às outras duas, é sanções a autoridades brasileiras responsáveis pelo tal regime autoritário aí, né? Brasileiro, com ênfase, corte de vistos diplomáticos para 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para 2 ministros do próprio Lula, para o chefe da Procuradoria-Geral da República, e vem mais aí, segundo eu mesmo informei no meu blog deste final de semana. Vou lá ver. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram chamados nesse final de semana lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos para examinar uma nova lista aí de sanções de outras personalidades aqui do Brasil. Bom, então, eu resumindo, eu diria para vocês assim, que o Trump e o Lula falaram muito e não decidiram nada. Quer dizer, ficaram 50 minutos lá conversando, né? De qualquer maneira, se reconheça, a reunião de hoje soma-se aquele encontro casual, entre aspas, entre o Trump e o Lula na ONU, e que força o governo Lula-petista e seus aliados a uma distensão de narrativa do discurso anti-imperialista e anti-americanista deles, né, que eles vinham promovendo aí. O Trump, eu já falei para vocês várias vezes aqui, ele cozinha o brasileiro em fogo brando. Ele está replicando a sua conhecida técnica de negociação na base da força maior por parte deles. Não estou falando nem força militar, né, que essa aí é conhecida, mas força econômica, né? É o maior país do mundo. Então, ele está replicando aí, está negociando a partir de uma posição de força, né? E mais do que isso ainda, na base do morde e assopra, né? Por isso que eu falei logo no início desse comentário aqui que foi muita espuma aí nessa conversa, né? De qualquer maneira, é o seguinte, o Lula pediu muito, o Trump não concedeu nada, a rigor nem comentou os pedidos do Lula, mas abriu negociações sobre esses pedidos aí. Abriu negociações. O governo do Lula já está festejando. Olha, abriu negociações. Eles se reuniram durante 50 minutos aí, e esse encontro ocorreu durante a realização da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Muita gente me disse, mas o que eles estão fazendo lá? O Lula nem está lá, nem o Brasil nem faz parte
da Associação das Nações do Sudeste Asiático, nem os Estados Unidos, mas ambos têm interesses, né? O Lula foi convidado, inclusive, lá. Bom, o, o Lula fez discursos depois da reunião e antes, dizendo, olha, não tem razão para desavença com os Estados Unidos, né? E pediu aí suspensão imediata de tarifários contra as exportações, enquanto as negociações estiverem em andamento. O Trump nem respondeu, né? Ele também pediu a revogação dos vistos de viagem, outras sanções a autoridades brasileiras. O Trump nem respondeu. E convidou o Trump para vir ao Brasil. Aí, e o Trump convidou ele para ir ao Washington, né? O Trump não prometeu nada, mas disse que dará instruções à sua equipe para que comece um processo de negociações bilaterais. E disse que está disposto a conversar sobre isso aí, né? Então, olha, senhores, eu vou concluir aqui essa minha análise aqui. Podia ser mais longa até, mas eu quero chamar a atenção para quem estava presente lá naquela reunião de hoje, domingo, entre o Trump e o Lula, né? Estavam 8 autoridades, né? E vamos ver, do lado americano estavam 4 de cada lado, né? Do lado americano estavam o Jamieson Greer, o Scott Bessent, Marco Rubio e Trump, né? Do lado brasileiro estavam o Lula, o Mauro Vieira, que é o chanceler, o Márcio Elias Rosa e Aldo Araújo Faleira. Esses dois são de assessoria, né? Mas importantes, cargos importantes, né? Bom, vocês vejam bem, do lado americano ele levou 2 ministros dele e do lado brasileiro 2 ministros, e mais 2 assessores cada um. Mas o mais importante, aqui eu concluo, é que, embora essa reunião não tenha sido conclusiva, eu quero dizer a vocês o seguinte, chamar atenção para um aspecto dessa reunião. Quando o Trump sugeriu que as negociações prosseguissem, ou seja, iniciassem mesmo para valer, ele indicou que os seus representantes nessas negociações, seus 2 representantes seriam Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Bom, só quero lembrar vocês podem entrar no Google aí. Essas 2 personalidades, o secretário do Tesouro, o Bessent, e o Marco Rubio, do secretário de Estado, são os 2 ministros assim, da maior confiança do Donald Trump, e são eles os que impuseram até agora todas essas sanções contra autoridades brasileiras aqui, com ênfase ao caso do Supremo Tribunal Federal. O Marco Rubio pelas sanções dos vistos aí pela Secretaria de Estado. E o Bessent, inclusive, pela aplicação da Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes aí, né? Se vocês procurarem na internet aí, vocês podem ver discursos extremamente agressivos do secretário de Tesouro Bessent e do Marco Rubio contra o atual regime autoritário brasileiro, deixando claro que só vai ter acerto no caso de alguma forma, que seja contida essa sanha persecutória aí por parte do Supremo Tribunal Federal, com ênfase no caso do ministro Alexandre de Moraes. Aí. Então, é isso tudo aí que eu tinha que colocar para vocês aqui, porque essas são as informações verdadeiras, né? O restante, tudo é muita espuma, né? Como saiu nesse fim de semana aí, a mídia toda tradicional, replicando aí uma entrevista do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, um dos ex-embaixadores dos Estados Unidos no Brasil, na época do Barack Obama, democrata, né? Que é o ex-embaixador Thomas Shannon, né? Ele é um democrata, esse cara, né? Esse embaixador aí. Inclusive, ele faz parte do escritório de advocacia de Nova York, contratado a peso de ouro pelo governo brasileiro, pela AGU, para defender os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Então, o que disse esse embaixador aí, ex-embaixador? O Trump agora passou o caso do Bolsonaro, ficou para trás. Toda a imprensa disse isso é mentira. Isso não é verdade, né? Próprias declarações do Trump hoje de manhã, na frente do Lula,
deixou o Lula todo inquieto lá na cadeira dele, vocês podem ver, só voltou a saltitar, né? E mostra que isso não é verdade, que isso aí é coisa de serviçal, bem pago aí do governo brasileiro. Aliás, esse embaixador aí, ele protagonizou um episódio muito grotesco aí há pouco tempo, dizendo que se encontrou com o Mourão quando era vice-presidente da República em Nova York, numa entrada de elevador, e o Mourão teria dito para ele: olha, atenção, vocês aí americanos, porque estão tramando um golpe de Estado. Mourão negou isso aí. O próprio Shannon depois negou, mas o Financial Times ele publicou com detalhes o que teria de fato acontecido. É isso aí por hoje, nesse domingo. Mais informações vocês podem me procurar o dia todo no meu blog polibiobraga.com.br. É isso aí.